Irmãos, nós estamos vendo uma série de sermões, Nunca Sozinhos. Estamos vendo e procurando o consolo que as Escrituras nos traz em tempos difíceis, em tempos de sofrimento. A nossa comunidade tem enfrentado notícias duras, difíceis. Nós temos acompanhado o sofrimento de vários irmãos e nós temos meditado sobre isso. Hoje nós vamos ler Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 3. E nós vamos ver o sofrimento redentor de Cristo, o nosso Senhor. Uma resposta central das Escrituras do sofrimento humano. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo, com S maiúsculo, o Messias, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, nós temos falado aqui esses dias que Deus tem poder sobre o sofrimento. Ele tem poder sobre o meu sofrimento,
sobre o seu sofrimento e sobre o sofrimento de todo esse mundo. Ele tem poder. Nós confessamos isso na nossa profissão de fé. Nós reconhecemos que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador, que Ele é o provedor. Nós reconhecemos isso. Mas a questão hoje, mais importante, com a qual lidamos, é a seguinte: como Deus vai lidar com o problema do mal? Ou, a gente pode dizer também, como Deus vai lidar com o problema do sofrimento? Como que Ele lida com isso? Se Ele tem todo o poder sobre o sofrimento, como que Ele lida com isso? Porque eu sei que você sofre. Eu sofro. Esse mundo sofre. Como Deus lida com isso? Eu percebi esse ano que eu já tenho eu já passei da média da idade dessa igreja. E a maioria dos jovens que chegam aqui, eu já tenho mais que o dobro da idade deles. Eu estou me acostumando com essa informação ainda, né? Demora a nossa mente para processar isso, embora o nosso corpo já tenha processado. Mas nesse tempo, mais de 4 décadas, eu não lembro de uma época da minha vida em que eu não tinha um desafio para resolver, um problema para resolver, ou lidar com alguma espécie de sofrimento. Às vezes o sofrimento pode ser físico, e às vezes ele não é físico. Às vezes ele é emocional, não é? Psicológico, espiritual. Existem diversas naturezas do sofrimento. E eu lembrei com a SAF, no final do ano passado, na eleição da diretoria da SAF, e eu encorajei elas para se voluntariarem para o serviço. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, assim que a minha vida acertar e acalmarem as coisas, aí eu estarei apto para poder servir. Mas esse dia nunca vai chegar. Esse dia não existe aqui nessa terra. Ele não existe. Nós passamos por sofrimento. Às vezes, o sofrimento nem é nosso, pessoalmente. É de alguém muito querido, muito próximo. E não tem como essa onda, né, não resvalar, né, ou nos tomar. Nós somos engolidos por ela também. Mas existem alguns momentos que o sofrimento ele parece ser demais da conta. E eu trouxe um quadro para vocês, bem conhecido, o quadro do Edvard Munch, O Grito. Vocês conhecem esse quadro, não conhecem? Ele é bem famoso. Recentemente esse quadro foi vendido, uma das obras de arte mais valiosas do mundo, O Grito. Esse quadro é uma marca do expressionismo, final do século XIX. É um cenário lá da Noruega. Esse artista é norueguês. E nós nos identificamos com esse quadro em alguns momentos da vida, não é? Não sei se quando você olha para esse quadro, você consegue lembrar algum momento da sua vida que você sentiu uma perturbação desse nível. Passamos por isso. Nós sabemos o que é ficar angustiado, desesperado, sofrer fortemente. Até os crentes sabem disso. E, meus irmãos, pelo texto que nós acabamos de ler, até o nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que é um nível de sofrimento desse. Até o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos até aqui que o sofrimento não é resultado de um erro de Deus na criação. Não foi que Deus errou. Mas é consequência dos nossos próprios erros. Não quer dizer que todo sofrimento é uma consequência direta de um pecado, de uma desobediência ou de uma decisão ruim. Mas quer dizer que é fruto
da desobediência, tanto nossa individual, mas às vezes nós sofremos por causa da desobediência coletiva da humanidade. Todos nós sofremos. Isso não tem a ver com um erro, um equívoco de Deus. Nós vimos também que, apesar disso, do problema ser nosso e não do Criador, que Deus não permanece indiferente, distante do nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele anda conosco. Ele se importa. Ele olha para o nosso sofrimento. Ele está presente na realidade do nosso sofrimento. Ele caminha conosco no meio do sofrimento. E domingo passado nós vimos uma belíssima exposição de como Deus, inclusive, utiliza o sofrimento para o nosso benefício. O pregador teve até a ousadia de pôr o título que o sofrimento é uma bênção. Foi uma ousadia muito grande. Mas Deus é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para, inclusive, transformar as nossas dores e o nosso sofrimento em algo que a gente não consegue imaginar. Sair de lá, do meio disso, dessa bagunça toda, dessa confusão, bênção para a nossa vida. É inacreditável como Deus faz isso. Agora, o texto do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, nos revela que Deus faz algo extraordinário. E essa é uma grande distinção do cristianismo, de qualquer outra religião do mundo. Deus não somente se importa, está presente, transforma situações e circunstâncias, mas o cerne da teologia do sofrimento é que Deus nos revela que Ele também se torna, por amor e misericórdia, vulnerável e sujeito ao sofrimento. Ele não conhece o sofrimento apenas de assistir o nosso sofrimento e ficar com compaixão e pena de nós, o que Ele tem muito em abundância. Mas Ele entende perfeitamente o nosso sofrimento, porque Deus sofreu. Deus sofreu. E aí a gente retorna àquela pergunta: como Deus lida com o sofrimento? Como que Ele lida com o sofrimento? Ele faz algo impensável. Algo impensável para os judeus, embora a gente tenha lido Isaías, né? 700 anos antes da vinda do Messias. E Ele faz algo impensável para os gregos. O pensamento filosófico dominante daquela época, da cultura helenista. Um Deus que se torna homem e sofre, não apenas conosco ao nosso lado, mas sofre no nosso lugar. A resposta de Isaías está na cruz. Deus escolhe, Deus decide sofrer em nosso lugar. Ele toma sobre si o nosso sofrimento, de cada um de nós. Ele coloca nas costas. E ele fala: isso é pesado demais. Isso é pesado demais para você, Nicole. Isso é pesado demais para você, Sandra. Isso é pesado demais para você, Marcelo. E ele toma o sofrimento nas costas dele. E, meus irmãos, a gente percebe que o sofrimento de Jesus foi superlativo. Incomparável em intensidade e cheio de significado. Olha essas expressões de Isaías 52. Eu vou projetar. Olha que impressionante. Eu grifei algumas ênfases do sofrimento de Cristo. Recentemente eu fui visitar uma irmã nossa hospitalizada. E aí eu estava andando pela enfermaria do hospital, enfermaria não, a UTI do hospital, procurando essa irmã. Eu sabia que ela estava ali, sala tal, cama tal. E eu passei por lá e não achei essa irmã. Não achei ela. Dei a volta, perguntei de novo para a enfermeira,
E ela, não, tá lá, pode ir lá. Aí eu fui lá, aí o marido apareceu. Eu não enxerguei a irmã porque ela estava desfigurada na cama do hospital. Desfigurada, irreconhecível. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que é isso. O seu aspecto estava tão desfigurado, mas tão desfigurado, olha o superlativo aqui, mais do que qualquer outro. Não tinha aparência tão desfigurada como a do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui não é um concurso de quem está mais desfigurado. Mas é para mostrar o quão o sofrimento de Cristo é superlativo. Olha o próximo versículo. 53:3. No sofrimento de Jesus, você sabe o que é ser desprezado, não sabe? Na sua história, na sua vida, nós temos experiência de desprezo que nos marcam, nos machucam, que nos moem e que às vezes interferem profundamente na nossa personalidade, na nossa identidade. Às vezes isso é tão forte que a nossa identidade fica completamente comprometida. Nós sabemos o que é ser rejeitado, ser o último a ser escolhido, ou ser abandonado. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é sentir dores. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo provou tudo isso. Tudo isso. Ele deixou a sua glória e assumiu a humanidade. E ele experimentou tudo isso em carne, na sua psique. Ele experimentou tudo isso como eu e você. Ele sabe exatamente o detalhe de como que você sofre. Ele sabe o que é isso. E olha o superlativo de novo. Ele era desprezado, o mais rejeitado. Não como uma competição, repito, mas como alguém que sabe intensamente o que cada um de nós passamos. Mas Isaías nos fala que Cristo não apenas se identifica com o nosso sofrimento, que isso já seria maravilhoso. Deus que se identifica conosco, que sabe da nossa fraqueza, que nós não temos que nos apresentar diante dele como pessoas fortes, seguras, vitoriosas, invencíveis, que sempre fazem coisas incríveis, que sempre estão bem, que superam todo mundo. Já seria incrível isso. Mas é mais que isso que Isaías está falando. Não é só na identificação no nosso sofrimento, mas o profeta Isaías está falando que o sofrimento de Jesus foi substitutivo. Ele literalmente tomou o meu e o seu lugar. Olha o que diz Isaías 53, nos versos 4 e 5. Eu de novo deixei sublinhado o sofrimento de Jesus. Aflição. Ele passou por isso. Ele sabe o que é ser aflito. Oprimido. Ele sabe o que é ser oprimido. Transpassado. Ele sabe o que é ser. Esmagado. Ele sabe o que é isso. Ser castigado. Ele sabe o que é isso. Ele sabe. Se você passa por alguma dessas coisas, ele passou por isso, ele conhece. Ele te conhece muito bem. Agora, olha que impressionante o que eu destaquei em azul. Em azul mostra ele fazendo isso, não por ele. Não é por ele. Não era por causa da luta dele. Não era porque ele era um ativista. Não era porque ele tinha feito alguma coisa de errado. Não era porque ele era um perseguido do sistema. Não era porque ele era um mártir. Não era nada por causa disso. É porque ele fez isso no nosso lugar. A gente não ia conseguir passar por isso. O que ele fez, nenhum de nós, nem mesmo o Fernando e a Thaís, tem condição de passar por isso. Ele tomou sobre si. Por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades, foi que ele passou por esse caminho.
difícil, estreito, íngreme, acidentado, difícil, que nenhum de nós conseguiria escalar e passar por ele. Ele fez isso por nós. Olha o que diz no versículo 6. O versículo 6, em vermelho, eu coloquei o nosso estado. Por que ele fez isso? Por que ele precisou fazer isso no nosso lugar? Se nós somos pessoas tão boazinhas, se nós somos moralmente superiores a tantas pessoas ao nosso redor, pelo menos nos julgamos assim, por que ele precisou fazer isso? Em vermelho diz que ele fez isso por todos nós, porque nós estávamos desgarrados. Essa imagem aqui, essa expressão é separados de Deus, longe, completamente longe, ignorantes. Hoje, eu lembro uma fase da minha vida que eu nem sequer ouvia mencionar o nome Jesus. Curioso, né? Num país católico. Eu tenho memória de uma época da minha vida que nem o nome Jesus eu ouvia a menção desse nome. Tão ignorante, tão distante, eu não tinha a mínima noção sobre Deus, de nada. Eu não conseguia discernir a mão direita da mão esquerda, não só por causa da idade, mas por quanto eu estava separado de Deus. A expressão diz que cada um se desviava. A ideia aqui é que ninguém escapa dessa situação. Todos nós somos englobados nessa realidade. Toda a humanidade é englobada nessa realidade. Mas aí tem o mais. Tem uma oração aqui adversativa. O Mas fala que a nossa situação era aquela. Mas porque ele tomou sobre si, a situação muda. Porque agora, a iniquidade nossa não vai estar mais sobre os nossos ombros, mas sobre os ombros de Jesus. É isso que ele faz. Ele limpa completamente a nossa ficha e o nosso histórico. Ele faz isso por graça, por maravilhosa graça. O argumento teológico de Isaías, de todas as Escrituras, não deixa a menor dúvida. O sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário do nosso sofrimento, ao contrário, completamente diferente do nosso sofrimento, o sofrimento de Jesus Cristo, sim, ele é redentivo. Eu conversei isso com vocês há um mês atrás. Não pense que o seu sofrimento é para você ser forte para conseguir algum favor de Deus, ou para expurgar algum pecado seu, ou porque Deus quer te castigar. Ele já fez isso em Jesus. Você não sofre por isso, porque Ele quer te castigar e você tem que pagar alguma coisa. Essa doutrina não é bíblica, meus irmãos. Ela é outra coisa, ela é de outra natureza. O argumento teológico das Escrituras é que o sofrimento de Jesus, ao contrário do nosso, é redentivo. Ele não sofreu como consequência dos seus próprios pecados, mas como o sacrifício perfeito para nos reconciliar com Deus. Um sofrimento enorme, existencial, da nossa alma, real, do dia a dia. A dor de Jesus, a morte de Jesus tem um propósito singular e eterno. Redimir a humanidade, trazer perdão, vida nova, esperança para todos aqueles que confiam nele. Olha a expressão de Isaías, no versículo 53, 7. Ele diz assim: Jesus, como cordeiro, foi levado ao matadouro. Isso é impressionante, porque os sacrifícios no templo eram frequentes, eram diários. E um cordeiro era levado ao matadouro. E agora Isaías está falando que o Messias vai ser levado como um cordeiro ao matadouro.
Se o cordeiro anteriormente era levado para expiar a culpa e tinha que ser repetido com frequência, agora vai vir um cordeiro que vai resolver esse problema de forma definitiva. É isso que João Batista diz para os seus discípulos. Nós ouvimos aqui na boca do Daniel, de uma criança: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso, meus irmãos, que essa cruz, pode passar por favor, Raquel. Essa cruz, vocês reconhecem aonde fica essa cruz? Eu acho que muitos reconhecem. Mas se você não reconhece essa cruz, é porque você ainda não foi na editora Ultimato. E aí você precisa ir lá para conhecer essa cruz. Essa é uma cruz vazada. A cruz é o começo da resposta divina ao sofrimento. Lembra daquela pergunta? O que Deus vai fazer com o sofrimento? Esse é o começo da resposta. É isso que ele vai fazer. Presta atenção nos versículos 10 e 11 de Isaías. Eu coloquei em verde, não por causa da minha preferência, mas porque verde é a cor da esperança, né? Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Foi naquela cruz. Lembra quando a gente parte o pão na ceia? Aquele pão bonito, que às vezes é feito por cada um de vocês, o pão da ceia. E a gente pega aquele pão todo bonito, que ficaria num lugar nobre na mesa, e a gente estraçalha ele todo aqui, né? Não é porque nós somos sem educação na mesa, mas é porque foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi estraçalhado. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, olha o que vai acontecer, meus irmãos. Ele vai ver a sua posteridade, ele vai ver o seu povo. Ele está vendo nós aqui reunidos, junto com a sua igreja ao redor do mundo. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará. É por meio da cruz que a vontade de Deus prospera nas mãos de Jesus. Ele verá o fruto do seu trabalho, tem fruto esse sofrimento de Jesus, e ele vai ficar satisfeito. Pode parecer cruel ver um pai entregar o seu filho para morrer por nós. Mas quando você vê que ele vai ficar satisfeito ao ver o resultado do seu trabalho, isso nos traz alegria, conforto e esperança, porque Jesus justifica a todos nós que cremos nele. A cruz vazada, meus irmãos, aponta para a derrota final da maldade. Essa é a resposta, é isso que Deus está fazendo. Começou ali na cruz. Já está decretado na cruz. Lembra quando Jesus falou? Está consumado. A cruz vazada aponta para a derrota final da maldade. E para o fim das minhas, das suas e das lágrimas desse mundo. É isso que a cruz aponta. Essa é a resposta de Deus. Deus se importa, Deus está engajado. E Deus está trabalhando. Por causa de Jesus Cristo. O seu sofrimento, meu irmão, minha irmã. O meu sofrimento. O sofrimento desse mundo tem os seus dias contados. Em breve, ele deixará de existir. Essa é a esperança cristã. Essa é a convicção cristã, essa é a certeza cristã. Mas enquanto isso, eu termino. Enquanto isso, enquanto esse dia não chega, enquanto isso nós perseveramos nessa mensagem, com os olhos fixos nessa cruz vazada, com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. É assim que nós caminhamos. É assim que nós nos consolamos e nos fortalecemos domingo após domingo, lembrando dessa verdade. Enquanto isso, enquanto esse dia não chega, nos nossos sofrimentos,
nós consolamos uns aos outros. Te dá o ombro um para o outro, enxuga as lágrimas um do outro, entra na realidade do outro, na dor do outro. É assim que nós fazemos. Nós nos envolvemos, nós mudamos nossa agenda, nós mudamos o nosso planejamento, nós nos envolvemos com a dor do outro. Enquanto isso, meus irmãos, nós proclamamos o Evangelho. A gente não para de fazer isso, porque esse mundo precisa conhecer o Evangelho de Jesus, essa boa notícia. Precisa conhecer. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos abrir a boca, abrir a nossa vida e anunciar essa esperança bendita do Evangelho. Imagina as pessoas saberem o que Deus tem a ver com o sofrimento desse mundo. Como que Ele vai lidar com isso? Vamos ajudar as pessoas a olharem para a cruz vazada. E por fim, meus irmãos, enquanto isso, nós participamos aliviando ou mitigando o sofrimento através do nosso trabalho e de atos de misericórdia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Segue a sua vida. O que você está fazendo é importante. É importante. Diariamente, amanhã você vai acordar cedo para o seu trabalho, para a sua realidade. Seja o seu trabalho doméstico, seja o seu trabalho em educar pessoas que parecem que não está dando certo esse trabalho, né? Fica desesperado. Eles têm cabelo com cabelo em pé. Continue esse trabalho. Seja trabalhando na sua vizinhança, seus relacionamentos. Seja seu trabalho formal, fora de casa, seja o seu trabalho voluntário, seja o que vier às suas mãos, o que você tem aptidão e habilidade, estando sozinho ou cercado de pessoas, continue fazendo o que você está fazendo, porque tem sentido, tem valor, importa, e Deus está usando e trabalhando através disso. Continue trabalhando e continue exercendo atos de misericórdia. É isso que Deus espera de nós. Essa é a luta, essa é a ação, essa é a postura nossa diante de um mundo em sofrimento. Amém? Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, o Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor me poderá.
e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei.